Fala pessoal, aqui é o Emerson Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no NA Esportes, tudo sobre futebol e outros esportes. Hoje é o chamado pós-corrida, tudo o que aconteceu no último final de semana no Grande Prêmio de Portugal, disputado no Autódromo Internacional de Algarve, em Portimão, Portugal, com mais uma vitória de Lewis Hamilton, a 97ª vitória dele na categoria, com Max Verstappen em segundo e em terceiro lugar Valtteri Bottas. Eu vou dizer um resumo tudo o que aconteceu durante a corrida, que foi uma corrida movimentada, mas não tanto como foi as duas primeiras, tanto no Bahrein quanto no Imola. Eu estou até com um resumo aqui, eu estou de pé, porque tudo no começo é sempre improvisado, né? Mas com a ajuda de vocês, com a inscrição, com o seu like, pode ter certeza que eu vou atingir voos mais altos, ter uma estrutura melhor para poder fazer meus vídeos, que realmente é uma coisa que eu quero isso para a minha vida. Beleza? Fiquem tranquilos que eu estou com um caderno na mão aqui, com a classificação, com tudo que aconteceu na corrida e vou comentando o que aconteceu realmente na corrida. Tá bom? Na largada, o Bottas ele largou na pole position, né? Ele largou bem e manteve a liderança. Aí, na sequência, tendo Hamilton, Verstappen, Sainz e Pérez. E lá no final da primeira volta, o Kimi Raikkonen acabou se chocando com seu companheiro de equipe, o Antonio Giovinazzi, os dois da Alfa. Ele acabou batendo, o bico acabou entrando por baixo do carro do Kimi Raikkonen e ele não conseguiu completar uma volta para poder voltar nos boxes e fazer o reparo. Ele acabou abandonando a corrida ali. Aí o safety car acabou entrando na pista depois desse incidente, né, que teve muitos destroços do carro do Raikkonen na pista e acabou vindo o safety car que ficou 6 voltas. Já na 7ª volta, na relargada, o Hamilton acabou meio que cochilando, né? Aí o Verstappen ele se aproveitou muito bem e acabou ultrapassando o Hamilton. E o Norris assumiu a 4ª posição, que ele estava largando em 6º. E aí a corrida começou a se transcorrer normalmente, com Bottas, Verstappen e Hamilton. Já começando a ir mais distante dos demais. Né? Aí a disputa da liderança acabou ficando entre os 3. Na 11ª volta, o Hamilton ele recupera o segundo lugar, ultrapassando o Max Verstappen. E na 15, o Sérgio Pérez, que vinha lá atrás, ele não teve uma boa largada, ele acabou perdendo posições, perdeu até para o Norris, ele recuperou diante do piloto inglês da McLaren e voltou a ser quarto. Já na 20ª volta, o Hamilton aproveitou o cochilo total do Valtteri Bottas e ultrapassou e assumiu a liderança. Aí os pits começaram na volta 22, com o Sainz e o Tsunoda sendo os primeiros a fazer as suas trocas. Uma ênfase em questão do Sainz. O Sainz ele estava numa posição tranquila lá nos top 10, estava em 5º, 6º, por aí. Só que essa troca que ele fez na volta 22 acabou prejudicando ele no resultado final da corrida. Porque ficou uma troca só e ele acabou colocando pneus de faixa amarela. Nessa questão de pneus de faixa amarela, ele acabou tendo os pneus totalmente desgastados e ele acabou sendo escalado do meio para o final da corrida e ele acabou ficando fora até da zona de pontuação, que estava bem consolidada, lá em 6º, 7º, por aí. Ele acabou sendo escalado por todos os outros pilotos e faltando 2 ou 3 voltas para o final, o Gasly acabou tomando o 10º lugar dele e ele acabou ficando fora da zona de pontuação. Na 23ª volta, o Norris faz a sua parada e acaba voltando em 10º. Ele estava em 5º e voltou em 10º. Já quase perto da metade da corrida, a classificação estava mais ou menos assim, os 10 primeiros. Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez, Ricardo, Alonso, Stroll, Norris, Sainz e Leclerc, completando os 10, já tinham feito as paradas. Do Stroll para baixo,
até o primeiro lugar, não tinham feito trocas ainda. Aí na 36ª volta o Verstappen foi para o box, na volta seguinte veio o Bottas, e ele acabou perdendo o segundo lugar, o Bottas, com a parada que fez. O Verstappen conseguiu fazer uma volta rápida e conseguiu voltar em segundo lugar com o Bottas em terceiro. Na 38ª, o Hamilton foi para o box e com tudo isso, o Sérgio Pérez, que estava em quarto lugar, tranquilo, ele assumiu a liderança como ele não tinha feito trocas ainda. Né? Só que já estava com os pneus desgastados, ele já tinha andado mais de 30 voltas. E com isso, o Sérgio Pérez só foi fazer a sua parada faltando 15 voltas para o final, na volta 51. E ele já tinha sido superado na pista pelo Sérgio Pérez. Eu vou começar a tocar em miúdos nesse trecho agora, falando sobre alguns destaques da prova. Por exemplo, Fernando Alonso, que sempre para mim foi um cara que eu sempre critiquei pelas atitudes que ele tem fora da pista, principalmente fora da pista. Que ele é uma pessoa muito grosseira, essa coisa toda, mas pelo menos nesse final de semana, eu posso dizer que ele foi um dos destaques da corrida. Por quê? Porque, por exemplo, nos treinos oficiais, o Alonso não ficou entre os 10. Ele foi entrevistado pela Mariana Becker e foi super grosseiro com ele. Isso é uma coisa que não se deve fazer. Para mim é respeito e bom e cabe em qualquer lugar, e em qualquer situação financeira, em qualquer lugar. E isso faltou para ele. Só que aí ele fez uma boa prova, né? Ele terminou em 8º lugar, ele conseguiu grandes ultrapassagens. Está mostrando que está voltando aos velhos tempos, né? Claro, não vai brigar por pódio ainda, não vai brigar por vitória, nada disso. Mas o Alonso está mostrando que mesmo com 2 anos fora da Fórmula 1, mostra que ele é um piloto talentoso, é um piloto bicampeão do mundo e que realmente merece todo aplauso. E em relação a Mariana Becker, no final da prova, ele pediu desculpas pela grosseria que ele fez com ela. E isso é uma coisa que é realmente importante, não só para um piloto, mas sim para um ser humano, assumir os seus erros. Sabe, se ele foi grosseiro, e ele vai analisar, vai olhar e falar assim, pô, eu fui grosseiro com ela, vou ter que pedir desculpas. É mais ou menos assim que acontece. E ele fez uma grande corrida. Tanto é que na volta 59, ele passou o Sainz e tinha conquistado o 8º lugar. Ou seja, você já via que faltando 7 voltas para o final, o Sainz já estava sendo escalado por todo mundo. Ele estava em 9º. Tanto é que ele perdeu mais 2 posições. Outro destaque para mim, na minha opinião, o piloto do dia acabou sendo o Sérgio Pérez pela votação mundial lá no site da Fórmula 1. Mas, na minha opinião, o piloto do dia é Esteban Ocon. Por quê? Com esse carro da Alpine, o carro está mostrando que está tendo uma evolução legal. E esse Esteban Ocon é um bom piloto, é um piloto regular, ele está sempre chegando no Q3, nos treinamentos, e ele está sempre andando entre os 10 primeiros. E ele conseguiu um ótimo 6º lugar, foi muito bom. É isso? 7º lugar. 7º lugar. Ele conseguiu um 7º lugar, mas com muita consistência. Ele apostou numa tática de estar com um pneu. Começou com um pneu de banda vermelha e depois foi com um de banda branca, né, que é o mais duro. E mesmo assim ele soube conservar bem os pneus e conseguiu uma excelente classificação. Conseguiu um 7º lugar muito bom para a Alpine. Para mim foi a melhor corrida da Alpine no ano, né? Com o Ocon em 8º, em 7º e o Alonso em 8º. E isso é uma coisa que realmente é importante ver uma equipe que na primeira corrida não foi muito bem, e na segunda também não, mesmo o Alonso tendo pontuado, mesmo o Ocon já ter sido pontuado também, mas mostrou que tem teve um destaque legal, brigando por posições, ultrapassagens, essas coisas todas. Isso que eu achei muito importante. Um destaque também que eu coloquei, tudo bem, não é aquele destaque e tal, foi realmente a corrida do Mick Schumacher com a Haas. Como eu já falei nos outros programas, a Haas é o pior carro da Fórmula 1, pior.
Claro que lá em 22 os caras vão começar a trabalhar com um investimento do pai do Nikita Mazepin, né? Que tem um investimento financeiro muito grande. Aí ela pode crescer. Nisso tudo, o Mick Schumacher, novamente, em relação ao seu companheiro de equipe, andou a 1 minuto de diferença um do outro. Tanto é que na volta 63, ele passou o Latifi, da Williams. E terminou a corrida em 17º, e o Mazepin terminou em 19º. Isso para o Mick Schumacher é muito bom. Tanto é que mereceu até os elogios do tetracampeão Sebastian Vettel, que viu que o Mick Schumacher estava fazendo uma boa prova, estava fazendo uma boa corrida e conseguiu o 17º lugar, andando na frente do Latifi, com um carro muito melhor do que a Haas, né? Em relação ao da Haas. E um adendo que eu estou colocando na Williams é o seguinte: a Williams é um carro bom de treino, só que em relação à corrida ele é um carro que não tem consistência. Tanto é que, por exemplo, o Russell, ele, por um pouco assim, ó, menor que o salário do Raimundo, né? Ele quase foi pro Q3 com a Williams. Ele ficou quase menos de 1 décimo de desvantagem em relação ao 10º colocado, que era o Vettel. Só que na corrida realmente a Williams mostra que é um carro que não tem aquela consistência, não tem um bom ritmo de corrida. Uma coisa que o Felipe Jafone falou na, na transmissão, que eu acho que é uma coisa que a Williams devia fazer. A Williams se mostrou que é um carro muito rápido, só que as pessoas têm que pensar o seguinte: é óbvio que é muito bom um carro muito ruim tá no Q2, como o Russell vem conquistando. Só que eu acho que às vezes ele tem que começar a pensar em fazer um carro para corrida, não para treino. Porque para treino isso mostra que ele é um carro muito bom. Só que para corrida os resultados realmente não estão vindo. Se eles estão querendo pontuar para ter uma situação financeira melhor, porque pontos dão uma condição financeira boa, está na hora da Williams pensar exatamente dessa forma. Não é verdade? Aí na volta 64, deu uma esquentada na corrida. O Bottas, como estava em terceiro, muito distante do quarto colocado, que é o Pérez, foi para o box, colocou um pneu mais macio para tentar tomar o ponto da volta rápida, que naquele momento era do Pérez. E ele conseguiu. Só que na volta seguinte, o Verstappen fez a mesma coisa. Como viu que não teria a mínima condição de brigar com o Hamilton, ele fez a mesma coisa. E no que fez a mesma coisa, ele conseguiu esse ponto da volta mais rápida. E por aí, a corrida se desenhou até a última volta, né, na 66, com a classificação dessa forma: Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro, Pérez em quarto, em quinto, Lando Norris, sexto, Leclerc, sétimo, Ocon, oitavo, Alonso, nono, Ricardo, décimo, Gasly. Antes de eu continuar, também dá um destaque também para o Daniel Ricciardo, que saiu lá de trás, em 16º, ficou fora do Q2 com a McLaren, e mesmo assim ele conseguiu uma prova de recuperação e conseguiu pontos importantes para a McLaren na disputa do Mundial de Construtores. Prosseguindo a lista dos demais, em 11º, Sainz, como já falei, que foi realmente prejudicado pela tática, né, da Ferrari, né? Devia ter, naquele momento, na minha opinião, devia ter tentado pneus de banda branca para poder ir até o final da corrida, para tentar conseguir pontos importantes para a Ferrari. Em 12º, o Giovinazzi, 13º, Vettel, 14º, Stroll, 15º, Tsunoda, 16º, Russell, 17º, Mick Schumacher, 18º, Latifi, 19º, Mazepin e o Raikkonen, que foi o único cara que realmente não completou a prova. Então, na classificação, o Hamilton foi para 68 pontos, com
com a vitória e o Verstappen para 62. E em relação ao que eu tinha falado no pré-corrida, os pilotos, os segundos pilotos, estão começando a aparecer um pouco mais diante do Verstappen e do Hamilton, mas mesmo assim ainda está muito longe dos dois. Continua a briga dos dois, para mim, entre Hamilton e Verstappen, mas só o fato do Bottas já ter dado uma resposta melhor no que se referia a Imola, e ao Pérez também, que também não fez uma boa corrida em Imola, já ter dado uma boa resposta, ter tirado tudo do que o carro da RBR deu, já pode dar uma misturada nessa disputa, aquela questão de ser escudeiro, aquela coisa toda, correr para o Verstappen, correr para o Hamilton. Está muito cedo ainda, faltam muitas provas ainda. Já nesse final de semana já vai ter corrida novamente na Espanha, lá em Barcelona. E ainda essa semana vamos ter o pré-corrida, né, do Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, com todos aqueles passos que vocês sabem, né? E é isso aí, gente. Novamente eu estou pedindo para vocês se inscrevam no canal, deem o seu like, ative o sininho para as notificações de novos vídeos. E a gente vai falar muito sobre Fórmula 1, sobre futebol, sobre outros esportes aqui no canal ENA Esportes. Tudo sobre futebol e outros esportes. Até a próxima!